Olá pessoal, tudo bem? Que Deus em Cristo multiplique a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida de forma poderosa. Quero parabenizá-lo por estar fazendo parte deste treinamento, construindo um sermão textual do absoluto zero. Isto mesmo. Hoje você vai estar participando da primeira aula. Toda aula é 55 minutos, mas hoje a primeira aula é um pouco mais que 20 minutos. Antes de dar algumas dicas importantes e partirmos para a aula, eu quero me apresentar. Eu me chamo Pedro Absalom, sou pastor ordenado há mais de 20 anos. Sou bacharel em teologia com licenciatura em grego, também professor de soteriologia, bibliologia e homilética, ok? Então, para mim vai ser um prazer estar compartilhando um pouco do conhecimento, daquilo que eu aprendi e que ensino, um método simples, prático, direto ao ponto, para você não ficar fazendo esses cursos que às vezes leva meses, anos e que não te ensina, obviamente, aquilo que é mais importante, que é chegar na frente de um auditório, na frente de uma igreja e estar pregando a palavra de forma didática, bíblica e altamente impactante e eficaz. Não é verdade? Então, eu quero trazer algumas ressalvas importantes antes de nós darmos início à nossa primeira aula. Primeiramente, eu quero pedir que você procure um lugar reservado. Coloque o seu celular no silencioso, depois você retorna as mensagens, as ligações. Não deixe nada te distrair, né? Mensagens de WhatsApp, nem ligações, nem TV ligada, porque é importante a concentração no que se diz respeito ao aprendizado. Então procure um lugar reservado e faça isso que eu estou lhe pedindo. Segundo ponto, não menos importante, que você tenha em mão uma agenda ou um caderno de anotações. Não vá só assistir a aula, porque com certeza você depois não vai lembrar de nada, de absolutamente nada. Você vai pegar uma agenda, um caderno de anotações, vai pegar sua Bíblia, seja ela de estudo ou não, e vai estar indo para este lugarzinho reservado para nós estarmos aprendendo juntos, construindo esse sermão juntos, ok? Tenha uma caneta. Como diz um certo pregador norte-americano, melhor uma caneta pequena que uma memória longa. Por mais que você seja bom de memória, mas uma hora você vai esquecer daquilo que você aprendeu. Mas aquilo que você anota, jamais você vai esquecer. Se você ficar até o final desse treinamento, eu vou estar liberando para você o PDF daquilo que nós construímos junto, que é o sermão textual, ok? E esse PDF vai ter o sermão que você pode usar no tablet, no celular, no notebook ou imprimir e pregar aquela mensagem que com certeza vai ser um divisor de água, porque através deste conteúdo, deste treinamento, através deste material que eu vou estar passando para você, você já vai ter uma percepção básica de como construir outros sermões, seja com temas diferentes ou textos bíblicos diferentes. E você vai gostar muito do que você vai aprender, ok? Então, vamos para a nossa primeira aula de hoje. Que Deus em Cristo abençoe. Aula. Eu vou estar ensinando na prática a construção de um sermão textual puro do absoluto zero, ok? Eu vou construir esse sermão, mostrar como ele é feito e vou disponibilizar ele em PDF para você poder estar pregando esse sermão. Então vamos lá. É importante ressaltar aqui, antes de iniciarmos a construção do sermão, você precisa usar duas coisas. Primeiro, você precisa usar a regra, certo? OICA. O-I, certo? C-A. Essa é uma regra OICA. O que é a regra OICA? Antes de você
começar a construir o seu sermão, você vai ter um texto bíblico do qual o Espírito Santo, mediante a sua oração e busca com Deus, te deu para você ministrar a igreja. Ou um assunto, um tema importante que você vai estar abordando para o seu público. Então, antes de você começar a construir o seu sermão, você precisa ter essa regra em mente. Eu vou repetir para você entender. Não comece a construir o seu sermão sem usar a regra OICA. Por quê? Ela é uma metodologia que vai te dar uma certa organização no sermão, ideias. Então vamos lá, ela vai traçar a rota. Primeiro, O de observar, ok? Observar. Você vai observar o texto. O que é isso? Você vai observar minuciosamente o texto em apreço, selecionando as partes que darão base para a construção do sermão. Então, no observar o texto, automaticamente você já vai ter ideia de que aquele texto já te dá as partes necessárias para você construir o sermão. O segundo de I é interpretação, ok? Você vai ter a interpretação. Então, observar, interpretar. Esse interpretar aqui, o que é que acontece na regra OICA? Você vai sugar as verdades do texto e vai pontuar e vai observar os pontos negativos e positivos que aquele texto tem ali, ok? Terceiro é o C de correlacionar. Você vai estar correlacionando o texto. Você vai fazer uma correlação com os textos que têm as mesmas características do texto que está estudando. Então, por exemplo, você cita um versículo ali e você vai buscar na concordância bíblica os versículos relacionados que estão em correlação, né, com aquele que você está pregando. E o último é aplicar, ou seja, você vai pegar o seu sermão em determinados pontos, vou mostrar logo a seguir, e vai aplicar esse texto para os nossos dias. Você vai aplicar o que o sermão quer dizer para os nossos dias, ok? Então, vai trazer essas verdades, as experiências vividas no passado, biblicamente falando, aplicando-as para o presente. Então, a primeira coisa, eu já falei aqui, é a regra OICA. A segunda coisa que você precisa para construir o seu sermão se chama um compêndio bíblico, ok? Você precisa de um compêndio bíblico, que é materiais básicos que você vai precisar. Você não pode chegar só com a Bíblia pura e fazer um sermão, porque você vai precisar entender, correlacionar versículos, você vai precisar saber o significado de algumas palavras, e você vai precisar nesse compêndio bíblico, de 4 ferramentas importantes. Essas ferramentas eu falo lá no início da aula sobre as ferramentas do pregador. Mas aqui você vai precisar também, neste caso, que é o quê? Primeiro, uma Bíblia de estudo. Então você de repente tem uma Bíblia comum que você usa só de leitura, mas nesse caso aqui, como você está estudando para pregar, você vai precisar de uma Bíblia de estudo, certo? Eu vou estar falando sobre essas Bíblias, que vai te ajudar bastante. Segundo, você vai precisar de um dicionário, certo? Um dicionário bíblico. Você vai precisar de um dicionário bíblico, ok? Essa é a segunda ferramenta importante para você construir o seu sermão. Em terceiro lugar, você vai precisar de um comentário, certo? Você vai precisar de um comentário bíblico, ok? Você vai precisar de um comentário bíblico, certo? E aqui, não menos importante, uma concordância bíblica. Você vai precisar, ok? Observe bem, nesse compêndio bíblico aqui é um compêndio básico,
Mas é possível você já resumir ele em dois. Por quê? Uma Bíblia de estudo, dependendo da Bíblia de estudo que você tiver, certo? Você já pode ter nela um comentário bíblico e pode ter uma concordância bíblica. Por exemplo, eu vou te citar aqui uma Bíblia que é conhecida como uma das melhores Bíblias do mundo, a Bíblia Thompson, certo? Ok. Também você pode ter a Bíblia Pentecostal, que é uma Bíblia comentada, que tem comentários nessa Bíblia, ok? Você também pode estar também usando a Bíblia Shed, que é uma Bíblia muito boa, que além dos comentários, a Bíblia Shed, ela tem concordância bíblica. Essa Bíblia Thompson aqui, por exemplo, ela tem 37 mil concordâncias só ali no final dela. Então, ela, na verdade, é muito boa. É uma Bíblia muito top para estudo bíblico. Além de ter cadeias temáticas que vai te dar muita ideia. Tá bom? Então, essas duas coisas são fundamentais para você começar a construir o seu sermão. O que é que nós vamos construir agora? Nós vamos construir, certo? Nós vamos construir um sermão, certo? Um sermão textual bíblico, ou melhor, desculpa, textual puro. Nós vamos construir um sermão textual, certo? Nós vamos estar construindo. Para isso, o que é que eu preciso a priori, que é indispensável para a construção deste sermão? Primeiramente, eu vou estar precisando de início de quê? Um texto bíblico. Eu vou precisar de um texto bíblico, certo? Então vamos supor que eu orei ao Senhor, Deus me deu uma palavra e essa palavra que Deus me deu foi em Salmo, certo? Versículo 50, capítulo Salmo 50, que Salmo não se pronuncia capítulo, mas Salmo, versículo 15. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho Salmo 50, versículo 15, tá ok? O que é que diz em Salmo 50, versículo 15? Certo? O versículo diz assim, ó. Vou até pesquisar aqui para a gente ser mais rápido. Eu vou aqui no Google, certo? E nós vamos já pesquisar aqui o que quer dizer. Salmo 50, 15, ok? Beleza. Então, eu fui aqui, ó. O versículo quer dizer, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, tá aqui o versículo do Salmo 50, versículo 15, ok? Você pode usar outros textos bíblicos, como, por exemplo, você pode usar Romanos 12, 12. Você pode usar, enfim, são inúmeros textos bíblicos, são milhares de textos bíblicos que você pode usar para ter como base do seu sermão textual. O que é um sermão textual? O que é esse sermão textual? Ele é um sermão que você já tira do próprio texto a estrutura. Então, observe que eu vou usar aqui primeiramente a regra óica observar. Então, eu observei o texto, Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, eu já observei o texto. E o que é a observação do texto? É você tirar do versículo a própria estrutura que você vai usar durante o sermão. Então, observe que aqui eu já tenho um sermão textual dividido em 3 tópicos dado pelo próprio versículo, ok? Invoca-me no dia da angústia, primeiro tópico, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Observe que eu já tenho aqui 3 tópicos, né, para desenvolver a minha pregação. Então, aqui eu entrei com o chamado observar da regra óica. Eu vou até deixar aqui em negrito para você entender. Então, observar. Entendeu? Já observei o texto, dividi esse texto. Isso pode acontecer com qualquer outro texto bíblico que tenha essa estrutura. E aqui eu já tenho basicamente o que eu chamo de divisórias, né? A estrutura do sermão.
Então aqui eu vou colocar aqui em título já, ok? Vou colocar aqui as letras maiores para a gente ter uma percepção. Dá uma diminuída aqui nessa letra, está muito grande, para a gente ganhar espaço, ok? Vamos lá. Então, beleza, eu tenho aqui, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Basicamente, esse será a estrutura que eu observei e que já me deu o sermão. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar tópico 1, certo? Traço. Tópico 2, né? Tópico 2, traço. E tópico 3, traço. Ok? Vamos lá. Então, eu tenho aqui tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Sendo assim, agora, o que é que eu vou fazer? Nós temos aqui um texto muito sugestivo para desenvolvermos a nossa pregação. Eu observei, ou seja, eu usei a regra OICA. Observar. Agora eu vou entrar no segundo ponto, que é o que? Interpretar o texto. Então, o que é que eu vou fazer na interpretação desse texto? Vamos lá. Eu vou fazer perguntas ao tópico, que ora eu já acabei aqui, ó, de desenvolver ele. Então, eu vou fazer perguntas para ele. Então, vamos lá. Quais são as perguntas? Se você for observar na interpretação, a interpretação é você olhar os pontos positivos e negativos que aquele tópico está dizendo. Qual é o ponto negativo aqui que eu estudaria? Angústia. Certo? Eu estudaria angústia. Angústia é o ponto negativo. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui em minúsculo para lá na estrutura do sermão eu ensino como montar a estrutura. Aqui eu já estou usando a estrutura do sermão. Que é um subtópico. Esse subtópico, na interpretação, para você desenvolver e dar conteúdo ao sermão, qual é o método usado? Você vai perguntar ao tópico ou aquela palavra que você está estudando. Então, se eu estou estudando sobre angústia, o que é que eu vou fazer? Eu vou perguntar, vou fazer perguntas. E uma das perguntas é, o que é angústia? O que é angústia? Ok? O que é angústia? Então, o que é angústia, eu já tenho aqui um subtópico, ok? Eu já tenho um subtópico para responder. Parte B, a segunda subtópico. De onde ela vem e por que acontece? Escute bem, eu estou fazendo pergunta. De onde ela vem e por que acontece? Também outra pergunta. Isso é uma estratégia na estrutura de um sermão. Quando você usa essa segunda regra aqui chamada de interpretação, para interpretar, você vai ter que perguntar, você vai ter que extrair daquele tópico os pontos que eles devem ser respondidos. Então aqui eu olhei o ponto negativo, que é a angústia do tópico. Toda vez que você construir os tópicos de estrutura, nesse caso aqui, invoca-me no dia da angústia, você vai fazer perguntas para esse tópico. Mas antes você vai olhar os pontos positivos e negativos. Quais são negativos? Angústia. Então eu vou estudar sobre a palavra angústia. Por isso que é importante você, antes de elaborar um sermão, estudar sobre o assunto. Então, se eu vou falar sobre angústia, primeiro ponto, o que é angústia? Segundo ponto, de onde ela vem e por que acontece? Ok? Então, terceiro ponto, parte C, subtópico. Terceiro subtópico, que é a parte C. Como vencê-la? Como vencê-la? Certo? Como vencê-la já é a nossa terceira questão. Então, aqui, observe bem que eu já montei aqui o meu tópico e já montei o meu... Eu já montei o meu subtópico, os meus 3 subtópicos. Invoca-me no dia da angústia. O que é angústia, de onde ela vem e por que acontece.
de onde ela vem e por que acontece, e como vencê-la. Eu tenho aqui os 3 subtópicos, ok? Se você é rápido num gatilho, vamos dizer assim, você já entendeu que ao responder essas 3 questões relacionadas ao ponto negativo desse tópico, você já tem um tópico já de pregação montado, ok? Então vamos lá. Segundo ponto. O segundo ponto aqui, parte A, vamos lá, parte A, ok? Vamos lá na parte A. O segundo ponto que nós vamos estar estudando aqui se chama Eu te livrarei. Então, eu te livrarei. Esse eu te livrarei, eu vou fazer perguntas ao eu te livrarei. Então, por exemplo, o que é que o texto, esse tópico está querendo dizer? Então, na regra da interpretação, eu vou falar sobre o livramento. A palavra aqui é livramento. Então, primeiro ponto, como se dá o livramento? Como se dá o livramento? Certo? E aqui eu boto vírgula, o que a Bíblia diz. Certo? Então aqui você pode observar que eu já fiz mais outra pergunta. Isso é importante você entender, meu querido. Por quê, aluno? Que quando você está usando na regra oica, essa regra aqui em cima, volto lá a repetir. Eu fiz a observação do texto dividindo em 3 partes. E estou usando a interpretação. E como é que eu estou usando essa interpretação? Questionando o ponto negativo e positivo ou o tópico que está sendo estudado. Então, eu já fiz uma pergunta aqui para este tópico, que é como se dá o livramento e o que a Bíblia diz, tá ok? Parte B. Na parte B, eu vou fazer outra questão, que é o livramento está condicionado a uma vida. Um exemplo, livramento está condicionado a uma vida de oração. Por que eu estou colocando aqui a palavra oração? Porque eu já estou respondendo esse ponto aqui, esse ponto do tópico 1. Invoca-me. Ou seja, a busca de Deus, a oração. Então aqui, o livramento, ele acontece mediante o quê? Oração, uma vida de oração, santidade e fé, certo? E fé para com Deus, certo? Aqui eu já estou fazendo uma afirmativa nesse tópico, porque ao decorrer do primeiro tópico ele vai me dar essa possibilidade. Segundo ponto, o C do segundo tópico é: não temas, Deus está contigo no barco. Por quê? Porque eu vou estar falando de livramento e eu vou mostrar 2 passagens bíblicas, ou uma, onde Cristo deu livramento aos discípulos. Então eu vou colocar, ainda sobre o livramento, esse tema que é: não temas, certo? Deus está contigo no barco, certo? Não temas, Deus está contigo, Deus está contigo no barco, ok? Beleza. Sendo assim, o que é que acontece? Se você for observar, toda vez que eu termino um tópico, eu tenho um tópico, eu faço
perguntas ou 3 ou afirmativas relacionadas ao tópico para interpretar. Observe bem que toda vez que eu termino um tópico, eu termino com a palavra sempre de triunfo, porque isso não deixa a sua mensagem uma mensagem monótona, desinteressante. Ela sempre vai mostrar o que é a solução e você vencendo, triunfando no final, mediante a fé em Deus. Ok? Pode observar que sempre nós terminamos assim. O tópico 3, ainda interpretando, eu vou colocar o que aqui? É pontuar, certo? Como aconteceu acima. E aqui eu vou colocar: e tu me glorificarás. Qual circunstância Deus deve receber nosso louvor? Observe que eu estou perguntando, ou ser glorificado. Qual circunstância? Então aqui eu venho, ó. Qual circunstância Deus deve receber nosso louvor? É uma pergunta, ok? É uma pergunta. Qual circunstância deve receber o nosso louvor? Primeiro questionamento. Segundo, após o livramento, Deus espera louvor. Aqui já é uma afirmativa que está relacionado ao tópico. E tu me glorificarás. Então, após o livramento, Deus espera, certo? Deus espera louvor. Lembra do leproso samaritano que voltou para glorificar a Deus e Jesus fez questão de ratificar isso? Nós vamos estar falando aqui na parte de correlacionar, certo? Então, 3, para a gente fechar aqui, ok? O 3 para a gente fechar. No 3, por que devemos glorificar o Senhor? Porque devemos glorificar ao Senhor. Então, observe bem que aqui nós temos toda a interpretação já montada, já pronta para ser discorrida. Então, eu peguei aqui e eu usei o quê? Eu usei primeiramente a regra oica. Então, eu observei, eu dividi o texto em apreço em 3, certo? Depois eu fui e fiz pergunta ao tópico. Esses 3 tópicos que foi gerado na regra da observação, eu fiz questionamento a esses 3 tópicos que vocês acabaram de ver. E aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar as outras 2 regras, que é correlacionar. Eu vou pegar todos esses tópicos, vou aplicar eles, vou trazer as respostas para ele e nessas respostas já vou pegar textos relacionados. Por isso que você precisa de uma concordância bíblica ou uma Bíblia de estudo que tenha concordância bíblica. Porque quando você falar da palavra angústia, você vai ter textos relacionados à angústia. Se você falar, e lá no final da sua Bíblia de estudo, tem lá uma concordância. No caso da Thompson, tem 37.000. Então, você chegar lá e olhar a palavra, vamos supor, arrependimento, você vai ver que ela vai te dar inúmeros versículos relacionados. E aí, você gostou? Maravilha, que aula espetacular! Eu quero dizer uma coisa, estou muito feliz em poder estar compartilhando este conteúdo com você. Se você foi edificado, observe bem que hoje nós aprendemos a regra oica e nós aplicamos a parte de observar e interpretar. Na próxima aula, nós vamos estar aprendendo sobre como correlacionar, como dar corpo ao sermão, aqueles tópicos, ok? E aplicar para os nossos dias, que é isso que um pregador faz. Ele estuda, ele prepara para trazer a experiência para os dias de hoje, porque é para isso que as pessoas estão ali para ouvir. Elas estão ansiosas
Elas estão sedentas por uma palavra que possa falar o coração dela diretamente do coração de Deus para o coração delas. E você tem esse privilégio de ser esse mensageiro, esse interlocutor, de estar conectando essas pessoas à palavra de Deus, tá ok? Então amanhã nós teremos a segunda aula, já aplicando o segundo ponto, que é correlacionar e aplicar para os nossos dias, ok? Beleza. Outro ponto importante é que eu vou estar abrindo o grupo, ok? Eu vou estar abrindo o grupo lá o grupo do WhatsApp, e eu vou deixar a liberdade para você comentar o que você achou desta aula, se ela foi útil para a sua vida em alguma coisa ou para o seu ministério. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.